Olá, está entrando no ar o programa Andresa Amorim e você. Hoje nós vamos bater um papo, vamos falar sobre carboidrato. Carboidrato à noite. Quantas pessoas têm medo de consumir carboidrato à noite? E aí, você é dessas pessoas que tem o medo do carboidrato? Será que comer carboidrato à noite engorda? Será que tem pesadelo? Será que faz mal para a saúde? Nós vamos aprender, vamos tirar todas essas dúvidas e vou falar um pouquinho sobre a minha experiência prática no consultório e também sobre as literaturas científicas, né? O que a ciência mostra sobre esse assunto. Então não sai daí que está só começando o nosso programa de hoje. Andresa Amorim e você. E hoje vamos falar sobre carboidrato, né? Carboidrato à noite. Gente, quantas pessoas têm verdadeiro pavor de consumir carboidrato à noite? E aí, Andresa, o que a ciência diz sobre isso? Tem algum sentido? Será que comer carboidrato à noite engorda, pesa? O que tem de evidência sobre isso, né? Então vamos lá. Gente, em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar sim com o consumo de carboidratos, especialmente qual o tipo de carboidratos, né, se é um carboidrato simples ou se é um carboidrato complexo. Então a gente tem que priorizar aqueles carboidratos complexos, aqueles carboidratos que não têm simplesmente o amido presente ali no alimento. São carboidratos que eles vão carregar junto o quê? Fibras, vitaminas, minerais, alguns fitoquímicos interessantes. Então tem sim alguns carboidratos que eles fornecem, além de amido para virar energia, eles fornecem também outros nutrientes que são essenciais para a saúde. Então a gente não pode colocar todos os carboidratos no mesmo saco e falar que é tudo carboidrato, né? Os carboidratos, eles diferem muito entre si. E nós temos também, além desses carboidratos complexos, nós temos os carboidratos refinados. E aí nós falamos muito do açúcar de mesa, né? O açúcar branco. Quando eu falo açúcar branco, gente, na verdade, assim, é até errado falar isso, porque aí você já subentende que você poderia consumir açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco. E aí, na verdade, tudo é açúcar, sabe? É assim, irresponsável da minha parte até falar sobre isso, porque muita gente entra nessa, assim, tem muitas pessoas, pacientes que têm resistência insulínica, pacientes diabéticos ou até mesmo pacientes que querem emagrecer e falam para mim, eu não consumo açúcar refinado, então eu prefiro açúcar demerara, ou eu uso açúcar de coco. O que eu queria que vocês soubessem é que açúcar é açúcar. Se você quer uma alimentação, uma vida saudável, uma alimentação rica em nutrientes, você tem que comer vegetais, hortaliças, legumes, carnes, gorduras boas. Então, castanhas, sementes. A sua alimentação não pode ser baseada em açúcar para ter nutrientes. Concordam comigo? Então, açúcar definitivamente não é fonte de nutriente. Você não vai nutrir a sua saúde, o seu corpo consumindo açúcar. Então, os açúcares todos, tá, gente? Todos os açúcares são açúcares, inclusive o mel. Também é um tipo de açúcar, né? Com alta concentração de frutose, que eleva a sua glicemia da mesma forma que um outro açúcar. Além dos açúcares, né, nós temos as farinhas. Então, farinha branca, todas as farinhas. E aí, quando eu falo de farinha, não é só a farinha de trigo, tá, gente? Porque tem muita gente agora na onda do sem glúten, sem glúten, sem glúten, e acaba se entupindo muito de carboidratos, porque come um pão sem glúten, um biscoito sem glúten, tudo sem glúten. E, na verdade, com que é feito aquele produto? Né? Então, tem que avaliar isso. Às vezes, o produto é feito com o quê? Farinha de arroz. Você consegue visualizar uma pessoa que quer emagrecer comendo um monte de arroz? Não, né? Então, por que um biscoito de arroz, um pão feito com farinha de arroz está ok? Entende? Aquilo vem do arroz, é carboidrato de todo jeito, um carboidrato processado, que a gente faz uma farinha. A disponibilidade desse amido é até mais rápida do que um arroz, podemos dizer. Então, esses produtos não justificam o uso, porque são sem glúten. Aí tem muita fécula de batata, amido de milho, e se você for ver, são todos carboidratos refinados. Ok, então nós conseguimos diferenciar o que é um carboidrato complexo e o que é um carboidrato refinado. E já falamos aqui que nós temos que priorizar os carboidratos complexos, porque eles vão trazer, além da energia, né, eles vão trazer outros nutrientes que são benéficos para a nossa saúde. Ok, mas e o assunto do carboidrato à noite?
Então, a preocupação com o consumo de carboidratos, na verdade, deve vir ao longo do dia inteiro, do ciclo completo. Quanto de carboidrato você come ao longo do dia inteiro? Então, a preocupação maior deve ser essa. E não simplesmente de não comer carboidrato à noite, porque senão é muito simples. Eu tenho uma sobrecarga, eu tenho uma compunção, por exemplo, como carboidratos o dia inteiro, mas à noite eu não como carboidrato porque engorda. Gente, não faz o menor sentido. Então, se eu comer carboidrato durante o dia, eu não vou engordar e à noite eu engordo? Parece que aperta uma tecla, né, um botão no nosso corpo, e aí muda totalmente. Não. O que acontece à noite? Realmente, à noite nós temos a produção de alguns hormônios que são da noite. Durante o dia, nós produzimos cortisol, nós temos uma produção hormonal que nos mantém ativos para o dia a dia. Então, essa diferenciação dia e noite realmente acontece. Mas o carboidrato no período noturno, ele pode trazer vários benefícios. Quer um exemplo? Se você consumir o carboidrato à noite, você vai estimular os hormônios do sono. Então, quando você consome uma batata doce ou um aipim ou simplesmente um caldinho de abóbora no período noturno, que é leve e ao mesmo tempo tem o carboidrato ali, você tem uma indução melhor do sono. Então, esse é um motivo pelo qual eu recomendo o carboidrato à noite. Ele pode melhorar, sim, a qualidade do seu sono, fazer com que você entre nas fases mais profundas do sono. Então, o carboidrato à noite exerce, sim, essa função. Claro que os bons carboidratos sempre. Quer um outro motivo pelo qual é interessante comer carboidrato à noite? Normalmente, essa é uma queixa muito comum, assim, unânime, como eu vejo que as pessoas ficam muito mais ansiosas no período assim, do final do dia. É aquele momento que você sai do trabalho, enfrenta trânsito, você está estressado por causa do dia a dia inteiro que você teve, de vários problemas, desafios. Você chega em casa e você parece que quer compensar tudo fazendo o quê? Comendo, não é? E aí você come chocolate, belisca o biscoito do filho, come pão e a tendência de comer muito mais carboidratos, doces. Então, se eu restringir para um paciente o carboidrato no período noturno, vai ser muito pior para ele. Vai ser muito mais difícil para ele. Gente, não é regra, tá? Porque muita gente tem compulsão no período da manhã, muita gente tem mais vontade de comer carboidrato no período da manhã, isso acontece. Mas, naturalmente, nós temos uma diminuição dos níveis de serotonina no período da tarde. Então, esse período de final do dia, tarde, final do dia, início da noite, é um período que normalmente nós ficamos mais ansiosos. Então, se eu colocar propositalmente um carboidrato ali no planejamento alimentar do meu paciente, nesse horário, vai ser super interessante, porque ele já está comendo um carboidrato e ele tem uma tendência a diminuir, então, essa questão da ansiedade. Outro carboidrato que funciona muito bem nesse horário é, um exemplo, uma banana com um pouquinho de canela e você coloca lá 1 minutinho no micro-ondas e faz um docinho maravilhoso. Você tem a liberação do triptofano ali, presente na banana, e o triptofano ele é um precursor de serotonina. Então, o que você vai fazer? Vai dar um relaxamento, uma sensação de bem-estar, vai diminuir essa ansiedade, diminuir essa tendência à compulsão no período noturno. E, além disso, o triptofano também tem uma relação com o sono. Então, já é uma forma de você estimular aí a serotonina, que vai ajudar na qualidade do sono. Eu falei um pouquinho sobre a questão hormonal, e à noite nós não podemos ficar elevando demais o cortisol. O que é o cortisol? Popularmente nós chamamos de hormônio do estresse. Ele é fundamental para o nosso corpo, ele tem seu papel, ele é muito importante para o nosso corpo. Porém, ele é aumentado naturalmente na nossa corrente sanguínea no período da manhã, para nos manter ativos, em estado de alerta, para nós termos a condição de executarmos todas as tarefas do dia a dia, né? Para acordar, enfim. Isso também se dá pelo ciclo circadiano, pelo ciclo do sol. E quando o sol se põe, nós temos uma tendência ao quê? A diminuir os níveis de cortisol, porque nós precisamos de GH, melatonina, outros hormônios do período noturno. E aí, quando nós estamos em plena atividade, ou as pessoas ficam muito conectadas atualmente, ficam no celular, ficam na frente da televisão, filmes, TV, celular, muitas luzes, né, muito LED. O que todo esse excesso de informações e luz também no período noturno, o que isso vai causar? Vai causar um aumento do cortisol no período noturno. O carboidrato ele tem um papel fundamental a diminuir esse cortisol. Então, por isso que eu indico, em algumas situações, o carboidrato à noite e não o carboidrato pela manhã. Que é um outro exemplo de como que o consumo do carboidrato à noite e não pela manhã pode beneficiar. Vamos supor agora um paciente que deseja emagrecer. Esse paciente que deseja emagrecer, se ele ficar conectado
até altas horas da noite. Ele vai ter uma piora muito grande da qualidade do sono. Consequentemente, ele vai ter uma dificuldade da produção dos hormônios que são da reparação tecidual, os hormônios do descanso. Ele vai ter uma sobrecarga de cortisol no período errado, no período inadequado, que é o período noturno. Esse paciente ele vai ter uma tendência a ataques noturnos da geladeira, ele vai ter mais compulsão alimentar, ele vai acabar comendo mais. Então, se eu colocar um carboidrato à noite, eu já consigo amenizar um pouquinho todos esses fatores. Agora, pela manhã, quando eu coloco um carboidrato pela manhã para um paciente que deseja emagrecer, eu estou diminuindo uma condição que é natural, metabólica mesmo. Porque pela manhã, lembra que eu falei que nós temos um pouco mais de cortisol? Se eu induzo a liberação de insulina no período da manhã através do consumo de carboidratos, eu estou baixando esse cortisol, que é importante que ele esteja alto sim, alto dentro dos limites, tá? Não alto exageradamente, pela manhã. Então, esse cortisol aumentadinho de manhã, ele contribui para o emagrecimento. E quando você coloca muito carboidrato pela manhã, você diminui essa condição do cortisol que é aumentado pela manhã para que você exerça suas atividades, inclusive que ative, que melhore o funcionamento do seu metabolismo. Então, mais um motivo, né? As pessoas pensam muito assim que é importante acordar aquele padrão de café da manhã do brasileiro, o pãozinho. Um outro exemplo, vamos pensar agora mais na área esportiva. Se eu pensar num paciente, numa pessoa que faz um treinamento de força, uma musculação com o objetivo de ganho de massa muscular, hipertrofia muscular, e esse paciente ele treina no final do dia. Então, o que eu vou fazer? Ele já está com baixo percentual de gordura, ele já emagreceu muito no acompanhamento nutricional, ou me procurou só para fazer hipertrofia mesmo. Então, esse paciente que tem baixo percentual de gordura, ele só quer ganhar massa muscular, depois do treino, que é um período noturno, né? De repente esse pós-treino dele é o jantar, eu vou colocar um carboidrato sim, mesmo sendo à noite, não importa o horário. Porque metabolicamente, fisiologicamente, ele está com os níveis aumentados ali de testosterona como efeito metabólico do treino. Então, um aumento de GH. Então, anabolicamente, ele está extremamente ativo. Então, nesse momento, é super interessante colocar o quê? Estimular os hormônios anabólicos. E eu posso estimular esses hormônios anabólicos, especialmente a insulina, através do consumo de carboidratos. E aí, nessa situação, muita gente até se assusta. Mas, nessa situação, o que eu colocaria como carboidrato? Aí, sim, seria interessante um arroz branco, porque vai aumentar mais rápido essa glicemia e vai estimular rapidamente a liberação de insulina. Eu colocaria uma tapioca. Então, não colocaria para um paciente que deseja emagrecer, mas um paciente que tem um percentual de gordura baixo e deseja fazer um trabalho de hipertrofia, ótimo momento. Se ele não vai comer o arroz, ele pode comer uma tapioca. Então, são fontes de carboidratos. E aí a gente associa com uma boa fonte de proteína também. Carnes, peixes, ovos, enfim, frango, né? O que for mais adequado para aquele paciente que eu estou trabalhando. Agora, quer um outro exemplo? De que às vezes assim, não há necessidade do carboidrato? Isso é um paciente agora que treina pela manhã, mas é um paciente que deseja emagrecer. Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Ele precisa emagrecer, ele treina pela manhã, ele fez uma boa refeição no dia anterior, e às vezes até com consumo de carboidrato no período noturno, ele tem estoques de carboidrato, de glicose através da forma de glicogênio muscular, então ele tá ok. E mesmo um paciente que consome baixo teor de carboidrato, ele tem reserva, e essa reserva pode vir não só do carboidrato, nós podemos ter reserva para as nossas atividades, inclusive um treinamento, uma atividade física, através da nossa própria gordura, né? Para isso que nós temos gorduras no nosso corpo, como estoque. Então, quando nós precisamos de energia, se a gente consome baixo carboidrato, nosso corpo vai solicitar muito mais esse tecido adiposo, transformar essas gorduras em ácidos graxos para virar energia. Então, esse paciente, nessa situação, que faz um treino pela manhã, eu não preciso colocar carboidrato só porque ele vai treinar. Não. Nós temos energia não somente proveniente do carboidrato, mas nós podemos obter energia através da gordura. Se eu colocar ovos mexidos no azeite, ele tem energia do azeite, ele tem energia do ovo. Posso colocar um café com um pouquinho de óleo de coco e canela antes do exercício. É uma forma de eu usar a gordura como fonte de energia para esse paciente, e esse treinamento vai ter um efeito mais oxidativo. O que é isso? Esse treino vai favorecer mais a redução de gordura. Talvez esse treino não tenha um efeito tão
anabólico. Para isso, eu teria que colocar um pouco de carboidrato, especialmente antes e depois do exercício. Mas se o objetivo é emagrecer, então não tenho por que colocar carboidrato. Eu posso utilizar outras fontes alimentares para que esse paciente tenha uma energia bacana suficiente para o treino e que esse exercício também exerça um papel fundamental para contribuir para o emagrecimento desse paciente. E depois do exercício, se ele não tiver com fome, ele pode esperar até a próxima refeição. Não existe essa ideia de que se ele não comer logo depois do treino, ele vai catabolizar, ele vai perder massa muscular. Não, ele pode esperar até a próxima refeição se ele não estiver com fome. Vocês conseguem perceber que não existe uma receita de bolo, não tem regra? Cada caso é um caso, tudo tem que ser avaliado individualmente pelo nutricionista no consultório. Então, gente, esse é um assunto muito complexo, tem muitas coisas para falar sobre isso, aqui só pincelar um pouquinho para desmistificar essa ideia e esse mito de que o carboidrato à noite engorda, que o carboidrato à noite vai fazer mal para a sua saúde, e acho que não é por aí. Mas existem pessoas que se beneficiam com carboidrato à noite e outras pessoas que não se beneficiam. Então, isso é uma decisão que tem que ser tomada, uma decisão sua que tem que ser tomada em conjunto com o seu nutricionista. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito sobre esse assunto. Se vocês quiserem saber mais, você pode me procurar lá pelo Instagram, que é Nutri Andresa Amorim. Eu sempre posto esses assuntos, falo bastante nos stories, tiro bastante dúvida e acabo compartilhando bastante da minha prática clínica com vocês. Eu quero fazer um agradecimento muito especial o look, né, gente, que eu estou usando, a Anne Claire, que olha, essa roupa linda, eu estou apaixonada. Essa peça que eu estou usando, olhando de frente, parece uma saia, né? E, na verdade, é uma calça, gente. Olha que coisa mais linda. Eu estou encantada com o cropped e com a calça, que dá um efeito, assim, maravilhoso. Lembra uma saia e, na verdade, é uma calça super elegante. E eu amei o look que eu estou usando hoje. Vocês encontram na Anne Claire. Gente, eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo muito especial para todos vocês, especialmente para os meus pacientes do coração. E eu volto no próximo programa, na próxima semana, com mais um programa inédito para você. Joyce, o que é o tal do Prime? O que é e para que serve isso? Esse tipo de produto ele tem diversas categorias no mercado, inclusive tem alguns que neutralizam a pele vermelha, alguns que são esverdeados para poder justamente fazer essa neutralização do vermelho, alguns que também até melhoram as olheiras. Existem primers específicos para a área dos olhos. Então, olha, quando você for comprar o seu, confira se ele está de acordo com o seu tipo de pele. Essa foi a dica da Joyce. Um beijo e até o próximo programa.